Após rumores de saída de Endrick do Real Madrid, o brasileiro deve finalmente ganhar mais oportunidades em campo pelo clube espanhol. Após Salah anunciar que está próximo do seu fim no Liverpool, 5 clubes já estão interessados em sua contratação. O brasileiro Ederson da Atalanta chama atenção e será disputado por 3 gigantes da Europa para a próxima temporada. E eu sou o Felipe Delador e essas notícias e mais eu te apresento hoje em mais um Delador FC. E aí galera que tá vendo esse vídeo, tudo bom com vocês? Bom, hoje para começar vamos estar falando do meu querido campeonato italiano. Isso porque o brasileiro Ederson da Atalanta está despertando interesse de 3 gigantes do futebol europeu. O brasileiro vem sendo um dos grandes nomes do clube italiano desde que chegou, sendo considerado aquela peça fundamental para o esquema de jogo do time funcionar. O Ederson é aquele tipo de volante que a gente vive elogiando aqui no canal, que faz muito bem tanto a função defensiva quanto ofensiva, então ele agrega tanto para a defesa quanto para o ataque do clube. Não à toa ele foi tão importante que na temporada passada ele conquistou a Europa League, sendo um dos melhores jogadores da equipe. Mas agora a Atalanta deve ter muita dor de cabeça, isso porque, segundo o jornalista Nicolo Schira, 3 gigantes da Europa estão interessados em contratar o jogador já para a próxima temporada e seriam eles Real Madrid, Liverpool e Manchester United. E bom, quando eu vi essa notícia eu achei bem engraçado porque ontem eu trouxe um vídeo aqui no canal falando sobre o interesse do Real Madrid no Casemiro, mas que eu disse que na minha opinião não valia a pena porque o Casemiro já estava com uma idade mais avançada, que eu achava que tinha opções mais novas que poderiam estar agregando e fazendo a função que o Real Madrid estava buscando. E cara, aparentemente o Real Madrid viu meu vídeo, porque horas depois aí, por coincidência obviamente, o Real Madrid começou aí a analisar alguns outros nomes de primeiros volantes no mercado e o brasileiro Ederson seria um deles. Eu acho que é uma contratação bem interessante, pode ser aí que ele seja esse novo Casemiro, vamos assim dizer, pro Real Madrid, porque é um cara que agrega tanto na defesa quanto no ataque, é o que o Real Madrid vai buscar para as próximas temporadas. Então eu acho que realmente é uma opção muito interessante aí. Eu acho que vale mais a pena pro Real Madrid hoje estar investindo num jogador assim, mais novo, que tem potencial para estar muito mais tempo no clube e ainda tem um bom nível de futebol para estar exercendo essa função de primeiro volante, do que estar repatriando o Casemiro, que, vamos ser sinceros, está numa idade mais avançada e vem oscilando bastante desde que chegou no Manchester United. Mas o Real Madrid vai ter aí a disputa muito forte da Premier League, visto que o Liverpool e o Manchester United estão interessados também na contratação do jogador. O Manchester United, inclusive, desses clubes é o que está há mais tempo interessado no Ederson desde a temporada passada. Muito já se fala sobre o interesse do United nele e agora nada impede que o United novamente tente fazer um esforço aí para contratar o jogador, justamente pro lugar do Casemiro aí, que muito vem se falando que está na lista de dispensa do Manchester United pro final da temporada. Segundo a fonte, a Atalanta obviamente vai fazer jogo duro para vender o jogador, é um cara que é muito importante para eles, é muito importante pro estilo dele estar fluindo atualmente, seria muito difícil achar uma reposição à altura no mercado, por isso eles vão fazer jogo duro, não pretendem liberar ele fácil e vão pedir no mínimo 60 milhões de euros aí pelo brasileiro, que tem contrato até 2027 com o clube italiano. Inclusive, aproveitando que eu mencionei o Liverpool, vamos falar deles, pois como eu trouxe aqui ontem no canal, o clube ainda não renovou com o egípcio Mohamed Salah e o jogador já tem 5 clubes interessados na sua contratação para a próxima temporada. O mercado que deve vir muito forte para contratar o Salah na temporada deve ser o do futebol saudita, começando pelo Al Hilal, que segundo o Talk Sports é um dos mais fortes interessados aí no jogador, inclusive estão cogitando contratar o egípcio justamente para o lugar do Neymar. Ah, não, aí ele extrapolou. Neymar que deve ficar no Al Hilal até o final da temporada, o pai dele confirmou num podcast recentemente que eles vão ficar até o final do contrato porque o Al Hilal quer que o jogador jogue pelo menos o Super Mundial da FIFA aí no final da temporada, mas ainda assim o Neymar não deve ficar no clube, nesse momento não tem nenhuma negociação para estar renovando o contrato e o clube nesse momento já começa a pensar em novas estrelas, até porque o próprio clube nesse momento não cogita renovar com o Neymar, por conta das várias lesões que ele vem sofrendo aí nos últimos anos e nesse momento o Salah seria a principal opção deles, então por enquanto a ideia do Al Hilal é não renovar com o Neymar para estar investindo o dinheiro que hoje eles investem em salário dele no Salah e também obviamente o clube precisa de uma vaga aí para estrangeiro para estar trazendo outro, então tiraria o Neymar e estaria abrindo uma vaga para mais um estrangeiro que seria o Salah, que chegaria aí ao final da temporada justamente quando o contrato do Neymar se encerra com o clube saudita. Mas o Al Hilal não deve ser o único clube saudita a estar tentando a contratação de Salah para a próxima temporada, isso porque segundo o The Athletic, o Al Ittihad também é um dos fortes candidatos a estar buscando o jogador egípcio. O Al Ittihad, para você que não lembra, já teve interesse no Salah na última janela de transferências da temporada passada. Tentaram fazer uma proposta aí que tornaria o jogador um dos jogadores mais bem pagos da história do futebol. Inclusive pagariam muito pro Liverpool, mas na época o jogador optou em ficar na Europa, optou em ficar na Premier League. Isso porque o Salah já deixou bem claro que ele ama o Liverpool, que ele gostaria de ficar. Ele deixa bem claro que se chegar uma proposta de renovação, ele vai renovar. Então nesse momento o Salah não quis sair.
mas agora ele podendo sair de graça, com o Liverpool não querendo ficar com o jogador, não fazendo uma proposta de renovação, nada impede que o Al Ittihad novamente faça uma proposta de salários muito altos e que dessa vez o egípcio acabe aceitando. Mas além da Arábia, o egípcio também chama muita atenção do futebol europeu e nesse momento ele tem 3 clubes interessados em estar contratando ele para a próxima temporada, sendo eles Juventus, Barcelona e Paris Saint-Germain. O interessado mais recente lá na Europa seria o Barcelona aí, isso porque nesse mês de novembro mesmo o Sport trouxe a notícia de que o Barcelona tá de olho na situação aí do Faraó, vem aí analisando a situação e gostaria de estar contratando ele para ser a sua próxima grande estrela aí, né? Ser a próxima estrela do elenco, para estar agregando ali no time. Eles querem trazer essa contratação bombástica para as próximas temporadas e acreditam que o Salah poderia ser uma boa opção, mas claro, o clube só vai tentar investir no jogador caso ele possa chegar totalmente de graça, pois hoje não é viável para o Barcelona estar gastando dinheiro aí, pagando a multa ou contratando o jogador, comprando o jogador. Então, para o Salah chegar no Barcelona, realmente ele não poderia renovar com o Liverpool para estar chegando totalmente de graça, mas ainda assim o Barcelona vai ter algumas dificuldades para estar aí conseguindo driblar o fair play financeiro, visto que apesar de ele chegar de graça, ainda assim ele tem um salário muito alto aí que pode acabar atrapalhando o Barcelona por conta das regras de fair play financeiro lá da La Liga. Então na Europa quem teria mais condições financeiras de estar buscando o Salah seria o Paris Saint-Germain, que segundo o Tessan vai buscar uma grande estrela para a próxima temporada, viu que nessa temporada não rendeu, tentar aquele futebol coletivo sem um grande nome no elenco, vai tentar buscar novamente aí uma estrela, um jogador diferenciado para o seu time, que é o que o PSG vem tentando fazer há muito tempo, e eles acreditam que o Mohamed Salah poderia ser uma excelente opção para estar sendo aí a sua grande estrela para as próximas temporadas. Inclusive eles devem fazer um esforço bem alto aí para conseguir contratar o jogador, visto que segundo a fonte, além de um alto salário, o clube pretende oferecer um contrato de 3 anos, o que é bastante tempo para um jogador de 32 anos. E por último e menos importante, temos a Juventus aí, que tem interesse no Salah há muito tempo, desde 2019 a Juventus vem fazendo cálculos aí para contratar o jogador, e agora aparece essa oportunidade de mercado de estar tentando buscar ele de graça aí. Então obviamente a Juventus também é um dos clubes aí interessados em estar contratando o egípcio, que já jogou muito bem lá na Roma, então ele já se adaptou ao futebol italiano, então o clube entende que talvez ele possa ser uma contratação que agregaria muito e faria eles ter um salto ali de qualidade dentro do seu elenco, mas provavelmente também é o time mais improvável dele estar chegando, visto que a Juventus também não vive seus melhores momentos em condições financeiras. Eu acho que está um pouquinho melhor do que o Barcelona, mas comparado com o PSG não tem como eles oferecerem um salário tão alto para o Salah. E na minha opinião, de todos os times que eu mencionei aqui, a Juventus é quem tem o projeto menos atrativo para algum jogador. É muito forte essa aspa. Caso o Salah deixe os Reds para ficar na Europa, eu acredito que o PSG seja o destino mais provável, visto que dos interessados até o momento é o clube que tem a melhor condição financeira. Óbvio que nada impede que outros clubes entrem na disputa e apareçam alguns clubes com condições financeiras tão boas quanto o Paris, mas nesse momento entre os interessados o PSG tem aí condições melhores para estar bancando o jogador, poderia oferecer um salário até maior do que o que ele recebe hoje. Fora que um contrato de 3 anos para um jogador que tem 32 anos é um contrato bem longo, então para ele é bem vantajoso estar assinando um contrato de 3 anos aí com um salário alto, para ele estar garantindo aí mais 3 anos jogando na Europa e ganhando um bom salário. Então, na minha opinião, na Europa, o PSG parece o time mais provável justamente pela condição financeira. Mas eu sinceramente acredito que se o Salah for sair do Liverpool, o destino mais provável para ele seria ir para a Arábia Saudita e se tornar um dos jogadores mais bem pagos da história do futebol. Isso porque o jogador aí já disse que ele gostaria de ficar no Liverpool e ele sempre deixou bem claro que ele gostaria de renovar. Mas isso não é justamente porque ele quer ficar na Europa e sim por amor ao clube. Então nesse momento nada impede que ele saia da Europa caso ele não vá permanecer no Liverpool. Hoje o destino que mais parece chamar a atenção dele para ficar na Europa seria ficar no Liverpool por todo o carinho e amor que ele tem pelo clube e até mesmo gratidão, porque o clube fez ele também dar um grande salto aí na carreira dele e se tornar esse jogador que ele é hoje em dia. Mas caso ele não fique no clube, nada impede que ele vá para a Arábia Saudita, porque aí também pode ser que ele queira apenas ganhar aí um excelente salário e tá garantindo aí uma boa grana para os próximos anos. Tudo vai depender do que o jogador ainda almeja. Em questão de nível, eu acredito que ele tenha futebol e condição física para se manter mais 2 ou 3 anos em um alto nível lá na Europa. E se ele escolher o time certo, dá até para ele estar sonhando em ganhar mais uma Champions League. Quem sabe uma premiação da Bola de Ouro, futebol para isso ele tem. Na temporada atual ele já vem mostrando aí que ele tem condições para estar buscando prêmio. Quem sabe ele não escolha aí um outro time e consiga buscar grandes coisas. A gente ainda não sabe também quem vai aparecer de interessado.
Óbvio que hoje é difícil você imaginar o Salah chegando no PSG e brigando por uma Champions ou bola de ouro, mas pode ser que apareça alguém aí no caminho que dê condições para ele estar brigando por isso. Então eu acredito que se ele quiser ganhar grandes coisas ainda na carreira, se ele quiser sonhar aí com grandes títulos e premiações individuais, ele tem total capacidade, ele poderia se manter na Europa. Mas caso o jogador já esteja satisfeito com tudo que ele ganhou, eu também não julgaria ele se ele escolhesse ir para a Arábia Saudita nesse momento. É um cara que praticamente já zerou o futebol, ele já ganhou todos os títulos coletivos que ele podia com o Liverpool. Então nesse momento é um cara que está bem tranquilo nessa questão. Por clubes ele já fez a sua história, já tem números mágicos aí pelo Liverpool, já fez a história num gigante clube, é um grande ídolo de um clube gigante como o Liverpool aí, terceiro maior campeão da Champions League junto com o Bayern. E cara, nesse momento a Arábia Saudita tá oferecendo para ele um salário que tornaria um dos jogadores mais bem pagos da história do futebol e garantiria a aposentadoria dele de mais umas 4 gerações da família dele. Então realmente é difícil você olhar pro lado do Salah e ver ele almejando aí ainda grandes coisas na Europa, visto que ele já zerou o futebol por lá. Talvez nesse momento seja a mesma hora que ele vai olhar e pensar em estar descansando, tá indo jogar numa liga mais tranquila para estar ganhando aí muito dinheiro. Mas saindo um pouco do futebol árabe da Premier League, vamos falar do Real Madrid. Isso porque o nosso querido brasileiro Endrick deve finalmente começar a ganhar mais oportunidades com a camisa do clube espanhol. Como não é surpresa para ninguém, o Endrick vem recebendo muitas poucas oportunidades desde que ele chegou no Real Madrid. O jogador nesse momento só participou de 11 jogos aí na temporada, somando apenas 125 minutos em campo, sendo apenas uma partida aí como titular, o que é bem pouco aí para o jogador que chegou com uma expectativa alta na Espanha, mas o Ancelotti vem tendo bastante paciência com ele, mas mesmo tendo pouco tempo em campo, foi o suficiente para ele já estar marcando 2 gols, inclusive um na Champions League, e ainda ter dado uma assistência aí durante esses 11 jogos da temporada. E não à toa, por essa pouca minutagem, muito começou a se ter rumores de que o jogador poderia sair por um empréstimo aí do clube para estar ganhando mais minutagem, sequência aí, para estar voltando mais pronto para as próximas temporadas. Eu já inclusive cheguei a mencionar aqui no canal que tinham vários clubes interessados nele. Tinha clubes menores como o Southampton ali da Inglaterra, mas também clubes de nomes como Tottenham, Juventus, Borussia Dortmund também demonstraram interesse em estar contratando o jogador por empréstimo. Mas essa semana o Florentino Pérez jogou um balde de água fria aí nesses clubes, deixou bem claro que a intenção do Real Madrid é segurar o jogador. Eles confiam muito nele, acreditam que ele pode entregar muito aí pro futuro do clube e não pretendem nem sequer emprestar o jogador na janela de janeiro, pretendem segurar ele pelo menos até o final da temporada aí e dar mais sequência para ele dentro do clube mesmo, dentro do time profissional, dentro do time principal do Real Madrid. E agora tudo deve mudar a favor do brasileiro após as lesões aí de seus companheiros de equipe, Rodrigo e Vinícius Júnior, que devem ficar fora dos gramados aí entre 3 a 4 semanas. Isso porque o esperado lá na Espanha é que na ausência dos brasileiros, quem começa a ganhar mais oportunidade dentro de campo seja o Endrick, visto que hoje ele é meio que o único centroavante de ofício ali no elenco do clube, e na ausência do Vinícius Júnior, o Mbappé deve realizar o seu grande sonho de finalmente jogar na ponta esquerda ali, então ele vai ter aí 3 a 4 semanas para estar jogando por ali. Só havia um cidadão feliz. Era disso que eu estava falando. E o Endrick seria a opção para estar jogando mais centralizado, para estar dando essa opção ali para o clube. Então ele pode ganhar mais minutagens. E mesmo que ele não seja necessariamente um titular, a tendência é que pelo menos ele ganhe mais oportunidades para estar entrando no decorrer das partidas, para estar entrando no segundo tempo, que já seria muito importante aí para ele estar ganhando minutagens. E quem também deve ter aí algumas vantagens com essa lesão dos brasileiros é o Arda Güler, que também pode estar ganhando aí mais sequência, pode ser um jogador que também comece a entrar mais no decorrer das partidas. Lá na Espanha a expectativa é muito alta em cima do jogador brasileiro, a mídia espanhola tá ansiosa para ver ele jogando. Nas poucas oportunidades que eu vi o Endrick jogando no Real Madrid, eu achei que ele foi bem. Eu acho que assim, realmente o que falta para ele é ter mais minutagem, mais sequência para estar se adaptando. Óbvio que hoje, pelo elenco que o Real Madrid tem, é difícil dele ser titular, então ele acaba sendo reserva. E agora ele vai ter aí essa oportunidade, dependendo do que ele fizer nos próximos jogos. Ele ganha uma vaguinha de titular na ausência do Vini e do Rodrigo, porque obviamente, mesmo que ele vá muito bem, quando os dois voltarem, a tendência é eles entrarem no time titular e o Endrick voltar a ser banco. Mas pelo menos podendo aí entrar mais durante o decorrer das partidas. Hoje o Ancelotti não vai jogar um cara como o Endrick de 18 anos para entrar numa partida onde o clube esteja perdendo por 2 ou 3 a 0. Ele vai entrar aí sempre quando o Real Madrid estiver ganhando, para estar chegando ali com mais confiança, não ter toda aquela pressão. Então, obviamente, hoje ele vai ter essa oportunidade de mostrar que ele está preparado para estar jogando também quando o Real Madrid estiver atrás do placar, que ele é uma excelente opção para o time estar colocando
num segundo tempo, quando precisar mudar aí o ritmo de jogo, quando tiver que tirar alguma das estrelas. Então o Endrick vai ter aí 3 a 4 semanas para estar pelo menos mostrando o seu valor, para estar provando pro Ancelotti que ele pode ser pelo menos um reserva de luxo ali no banco, para estar sempre entrando no decorrer das partidas. E eu acredito que isso já vai ser excelente para a evolução dele, porque eu acredito que pro Endrick evoluir hoje, falta minutagem, falta sequência de jogo. Então se ele for um reserva que entre mais durante o decorrer das partidas, eu acredito que já seria excelente para ele estar evoluindo, para aí sim daqui 1 ou 2 temporadas ele tá brigando por uma vaga de titular ali no elenco. Só uma pena que o Vini Júnior e o Rodrigo tenham tido que se machucar pro Endrick finalmente ter essa oportunidade de estar entrando mais em campo com o Real Madrid, mesmo que seja por um reserva. E eu acredito que o único que deve estar muito feliz com essa lesão dos brasileiros aí é o Mbappé, que na ausência do Vinícius Júnior deve finalmente jogar na ponta esquerda, onde ele sempre deixou bem claro que é a posição favorita, que é onde ele prefere jogar. Então também vamos ter a experiência de ver como o Mbappé vai render caso ele realmente jogue na ponta esquerda aí nesses próximos jogos. Mas e você, acha que esse é o momento ideal para o Ancelotti realmente estar colocando o Endrick e dando mais minutagens para ele em campo? Acha que o jogador vai aproveitar essa sequência para pelo menos estar cravando uma vaga ali como reserva de luxo para a sequência do Real Madrid? Ou você acha que ele não vai render o esperado mesmo tendo mais minutagens de jogo? Comenta aí embaixo a sua opinião, porque eu quero saber. E claro, muito obrigado pelo seu tempo, por ter assistido esse vídeo até o final. Se possível, deixa o seu like, se inscreve no canal para dar aquela força pra gente. Eu vou ficando por aqui, até meu próximo vídeo. Tamo junto!